A minha consciência hoje, ela tem filtro. Então, assim, quando eu estava na adolescência, a minha consciência era uma esponja. Tudo que falava eu acreditava que eu era. Ah, você não consegue jogar futebol porque você é gordo. Você não consegue fazer isso porque você. Eu tenho, né, dislexia, né? Então, Ah, dislexia é quando você troca palavra, número, etc. Tal. Só que eu fiz 9 anos de fono. Até que a fono falou assim, cara, desaparece daqui que não tem mais o que fazer. Vai ser assim para o resto da vida. E assim foi. Eu tenho muita dificuldade para escrever, porque eu troco palavra. Então, imagina, eu na minha infância eu era gordo, falava tudo errado, entendia tudo errado, tinha dificuldade. Enquanto as pessoas liam um parágrafo rapidinho, eu demorava muito para ler, tinha que ler lá na frente da escola. Imagina, eu aqui dando aula, falando com vocês agora, imagina eu lá. Eu não conseguia, era impossível, eu não conseguia nem ler. Naquela época eu entendi, me achava completamente incapaz. Eu era uma esponja. O que as entendi. pessoas falavam para mim, eu absorvia. Hoje, eu estou nem aí. Hoje eu tenho a minha autoconfiança, eu sei quem eu sou, e eu sei filtrar o que as pessoas falam. Você perguntinhas assim, o importante agora assim, é onde a gente quer, depois que a gente identificou o momento, vocês vão fazer essa tarefa de identificar dentro daquela janela ali, esses 4 quadrantes, tá? E aí depois a gente vai para onde você quer chegar, né? Então, o que, que é? É fazer uma autoavaliação dos resultados atuais que você tem, né? É, tanto empresariais como pessoa, ou então o seu, e também, de repente, se comparar uma pessoa que você estava no mesmo nível há 10 anos atrás. Porque, assim, às vezes a gente tem dificuldade de ver o nosso crescimento, né? Assim, minha vida não mudou nada. Não mudou nada? Olha, 5 anos atrás, há 10 anos atrás, como é que você, onde que você estava, o que que você fazia, como é que estava? Ah, mudou. Agora, se compara 10 anos atrás, como é que estava o seu amigo, aquele cara que era exatamente que nem você? Aí você fala, pô, eu estou muito melhor que ele. Então, você está indo num caminho de crescimento. O que você pode fazer agora é acelerar esse caminho, tá? Então, faz essa análise, né, em 3 fases: financeiro, né? Financeiro, emocional e intelectual. Dá uma nota depois de 0 a 10, como é que você se enxerga nesses 3 pilares nos últimos hoje em relação a 10 anos atrás, que daí na próxima aula a gente vai entrar mais firme exatamente nesse ponto, que daí no financeiro a gente vai ver como é que você pode ganhar com mais eficiência, gastar com mais prudência, investir melhor no que realmente importa, no emocional, que a gente falou até um pouquinho agora há pouco, ter um autocontrole do que pensa, né? Porque não tem problema você pensar. O problema é o que você faz com esse pensamento. Pensamento ruim vir, agora você tem que ter autocontrole, transformar esse pensamento ruim em coisa boa. Não em coisa. Eu, às vezes, quando eu me irrito, eu quero matar a pessoa, né? Ou alguém faz alguma coisa errada, eu não tenho sangue de barato, eu quero matar, mas só que isso está na minha cabeça. Não quer dizer que eu vou chegar e vou esganar, vou pegar no pescoço. Eu vou calmo e falar, ó, é assim, 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 assado. Então, é esse controle emocional que a gente vai precisar e o intelectual também. Como é que você tem lidado até aqui? Como é que você vê? Se vem um problema, se vem um erro, o que você faz? Você bota debaixo do tapete, finge que esse problema não existe e segue a vida? Porque isso é pior ainda. Toda vez que você virar as costas para um problema, lembre-se que você simplesmente só virou as costas. Você ajudou o problema a te pegar, porque ele vai te pegar agora de costas. Antigamente ele estava de frente para você, agora você vai pegar de costas, e quando ele te pega de costas, é fatal. Você não está mais preparado e vai te pegar lá na frente. Então, como é que você vem lidando com os erros que você tem na sua empresa? E o que você tem feito com os acertos? Porque é muito importante também, quando você acertar alguma coisa, você vê como é que acertou e vê como é que melhora mais ainda esse acerto. Se está dando certo o sorvete de farinhada, qual vai ser o próximo passo? Você vai deixar ele melhor ainda. Porque uma hora vai alguém fazer um sorvete de farinhada igual. Alguma hora vai vir alguma coisa um pouquinho diferente. Então, por mais que o sucesso esteja aparecendo, sempre esteja disposto a melhorar o que já está dando certo. Então, tem essas 2 frentes aí dentro da parte intelectual. É sempre é, melhorar o que está dando, ver o que está dando errado para reverter a situação, não deixar aquilo ali debaixo do tapete, porque isso em alguma hora vem à tona e aí
pode ser fatal, e melhorar também o que já está dando certo. E aí, se você fizer todo esse mapeamento e saber para onde que você realmente vai, você tem que fazer uma lista de quais são as pessoas que você poderia modelar para evoluir em cada área. Então, por exemplo, eu via que eu tinha um problema grave emocional. Eu era um irritadinho. Se alguém fizesse alguma coisa diferente do que eu queria, eu já ficava irritado, né? E aí já botava tudo a perder. Eu tinha um problema no trânsito, o cara tentou me ultrapassar, eu já saía correndo para passar ele na frente. Se chegava um cara que embicasse, o sinal estava vermelho, foi para o verde, se o cara não vai rápido, eu já começava a buzinar. Como é que uma pessoa totalmente desequilibrada pode ajudar uma outra pessoa? Primeiro você precisa se equilibrar. Então eu vi, esse era o meu principal problema, e aí eu fui buscar mentoria. Eu fiz durante muito tempo mentoria com o Thiago Brunet, que é um cara que hoje é especialista em pessoa, ele tem já mais de 10 livros escritos desse tema, junto com o Dr. Augusto Cury, que é um psiquiatra muito bom também. Então, eu fui me tratar. Então, assim, tudo que eu defini, isso que eu estou passando aqui para vocês, é o que eu apliquei em mim mesmo. Então, assim, quando eu defini lá dentro do emocional, eu falei, o que eu quero, quem eu vou precisar modelar dentro do emocional? Pô, tem esses caras aqui. Aí, quem eu vou querer modelar no financeiro? Pô, também não dá para investir em todas as áreas. O dinheiro, o recurso é escasso. Beleza, mas tem muito vídeo de YouTube. Então, no financeiro, eu ia lá no Grupo Primo, vi o Thiago Nigro, que entendia tudo de finanças, falei, cara, vou seguir o que esse cara está falando aqui. Daí eu ficava lá lendo os vídeos dele do YouTube, etc e tal, até eu consegui juntar o dinheiro, e aí entrei na mentoria do Thiago Nigro também. Daí fui lá, fiz o equity, entendi toda a parte de equity, tudo isso que eu estou passando para vocês aqui, pessoal, é conversa não, é R$ 1 milhão colocado só em mentoria, curso e aí por diante. E o Alan está aí, que não me deixa mentir nessa informação. Se vocês quiserem acessar essas mentorias também, vocês vão ver lá os valores que cada um cobra. Mas só que pode ser também através de recursos. Hoje a internet tem muito material bom gratuitamente também. A única coisa que você tem que fazer é saber em cada área dessa aí quem você vai modelar. Parte emocional, quem eu vou querer modelar, que eu digo, é seguir, olhar, pô, esse cara aqui é uma referência, vou modelar ele. Depois, quais são os ambientes que vocês vão precisar acessar. Né? Quando eu estava lá na Tijuca, a maioria dos meus amigos, barzinho, bebendo, no dinheiro, estão lá, a mentalidade deles não saiu de lá. Coisa. Então, o que eu tive que ver? Eu tive que sair de lá para poder. Às vezes, você tem que ver qual é o ambiente que você tem que estar para que a tua empresa prospere. Eu agora estou muito trabalhando nessa parte de mentoria, curso. Eu comecei a acessar mesas de pessoas que já fazem isso, né? Mentores que já fazem curso. Então, o ambiente que você está vai interferir diretamente no que você é. Então, dentro dessas áreas de financeiro, emocional, intelectual, que você está fazendo a avaliação, quais são os ambientes que serão necessários você estar presente? Quais são as renúncias que você vai ter que fazer? Porque tudo tem que ter renúncia. Para você acessar aquela parte lá do ciclo virtuoso, o ciclo virtuoso faz você ter renúncia. Quais são as renúncias que você vai ter que fazer se você estiver realmente comprometido em prosperar o seu negócio? E quais são os novos hábitos que você vai precisar adotar? Eu fico falando aqui e a pessoa não bota nada em prática. O objetivo não é que a pessoa não coloque em prática, tem que colocar em prática. E para colocar em prática, você precisa mudar um hábito. O principal hábito de se auto-sabotar, de sempre procrastinar, sempre deixar para fazer depois. Não, ó, pegou o conteúdo, gostou, faz e aplica. Vem depois, melhor e vai indo, porque daqui a 6 meses você vai estar bala. Pode ter certeza disso. Então, novos hábitos, renúncia, ambiente e pessoas que vocês vão precisar modelar. Tá? E aí a gente vai construir a nossa proposta única de valor. O que é proposta única? Porque esse é o DNA. Só você tem isso. Só você é capaz de fazer isso. É aquilo que a gente estava falando no início da aula, que quando você entra no lugar, você come aquele sorvete, você recebe aquele atendimento, você sente aquele ambiente, só dessas 3 coisas estarem acontecendo, o cliente não sabe como aquilo aconteceu, ele só sabe que aconteceu. É aquilo.
é o teu DNA. O atendimento daquele cliente, se o atendimento é ruim ou é bom, é porque você é ruim ou bom. Vocês podem ver que, nossa, o atendimento, os funcionários são grossos, os funcionários são mal educados, não tem paciência. Quando você vai ver o gerente, o dono, e por diante, é tudo igual. É sem paciência, é chato, é mal educado, não dá atenção a ninguém. Então, tudo vai ser um espelho do seu DNA. Então, por isso que você tem que estar bem claro de qual é o seu DNA. Principalmente porque se você está num ciclo vicioso, com coisas ruins, você tem que mudar isso, pô. Vai transparecer na sua empresa, tá? E aí você vê aqui, ó, a parte de cima que as pessoas estão enxergando, que é o que a gente até conversou, o atendimento, o ambiente, o produto, aquilo que a pessoa está sentindo, mas como é que acontece essa mágica lá em cima? Quando acontece principalmente a mágica que está aqui embaixo, que é a parte da missão. Você ter uma empresa com uma missão clara, com valor claro, com uma visão para que você, todo esse alicerce para os colaboradores, para todo mundo, transparecer isso para o cliente quando estiver dentro da sua empresa. Tá? Porque daí esse vídeo a gente vai casar bem essa parte do DNA, é um vídeo do Boticário, onde que a gente vai entender melhor o que é esse DNA, que nada mais é do que o nosso propósito dentro da empresa. Aos 80 anos, eu entrei em um curso de maquiagem. Não foi fácil. Não para mim. Meus colegas tinham mais facilidade. Bom, eles tinham mais talento, mais vocação. Eu só tenho o motivo mais importante do mundo: o meu amor. Quando ela começou a perder a visão, eu prometi que ela jamais perderia a vaidade. Você tá linda. O Boticário, onde tem amor, tem beleza. Não se trata mais do produto, né? Se trata no porquê. A maquiagem, ser um maquiador, ele tinha um objetivo claro, um propósito, um porquê de estar fazendo aquilo. Grandes coisas deixam de acontecer não ter porquê claro do que porquê que aquilo existe.